Ok, continuando o terceiro Perek, Mishnah Rei, a quinta Mishnah do terceiro Perek, Masachet Brachot. Aomed Batefilá, Sheu Bal Kerim, ele estava no meio da reza, Tefilá, sempre na Mishnah, Tefilá, Stam, significa Shmona Esrei. Então você está no meio de Shmona Esrei, né, da Amidah, Venizkar, Sheu Bal, e ele se lembrou que ele que ele viu sêmen, ele encostou em sêmen. Então, isso é na época da Gzerá de Ezra Sofer, ainda quando era válida a Gzerá de Ezra Sofer, era proibido um balqueire, ele era proibido de reza ou qualquer braham, certo? Até ele ir no mikveh. Então, se ele se lembrou no meio da reza que ele é um balqueire, lo yafsik, ele não para. Ela yekatzer, sim, ele fala uma reza encurtada, como o Talmud explica como é esta reza curta, certo? Curta a reza. Agora aqui onde desce Arad Litbol, ele desceu para fazer lá, certo? Se ele consegue sair, tempo de sair de lá, sair do mikveh e se cobrir e ler o Kriyat Shema antes do Netzach Hamah, antes do nascer do sol. Isso a gente está indo de acordo com a opinião, se vocês voltarem para Mishnah, no primeiro Perek, na Mishnah Bet, a primeira opinião falava Begombrah Atanetzach Hamah, que deve finalizar o Kriyat Shema com o nascer do sol. Sim, então, de acordo com essa opinião, o horário mais tarde para ler o Kriyat Shema é com o nascer do sol, antes do nascer do sol. Sim? Então, se você conseguir sair do mikveh, né, e se cobrir e depois ler antes do nascer do sol, e aí você sai, se cobre e lê. Vem lava, e se não, se você não consegue, não dá tempo, e kasebamaim veikra, daí você se cobre na água, ou seja, você põe o corpo embaixo da água, e você lê o Kriyat Shema. Havalo itkase lo bemaim haraim velo bemei hamishra. Mas você não deve, e obviamente essa água, a Gemara fala, é água que é escura, né? Que você não vai ver o seu corpo, você não pode ver, você não pode ver os órgãos genitais e fazer o Kriyat Shema, certo? Então é uma água que não é transparente, certo? E portanto você pode fazer, mas você não pode se cobrir se for Maim Raim ou Mei Mishra, né? Uma água que tem um cheiro ruim, porque uma água com cheiro ruim não é kavod, não é respeito você fazer o Kriyat Shema, né? Mei Mishra é a água que as pessoas botavam o pistan, o linho, né? Para o linho depois que você colhia da terra, a pessoa botava na água para tirar umas partes de fora dele, e depois eles penteavam para tirar ainda mais, certo? A parte de fora é só ficar que faz o tecido. Sim, então essa água com cheiro ruim, então toda essa água com água ruim, você não pode nunca se cobrir com elas. Agora aqui, a Gemara fala, né, todo mundo fala, que está faltando aqui uma parte. Faltando uma parte, a gente tem que inserir aqui que Lobe Mea Mishra, ou se for essa água com cheiro ruim, você nunca pode fazer. Agora, se for Meaglaim, se for, por exemplo, urina, certo? Aí aí você pode se botar bastante água com que a urina seja algo gigante, e daí sim pode fazer o Kriyat Shema. Você se deve afastar da urina, está falando, e de fezes para fazer o Kriyat Shema.
Arba amot, tem que se afastar 4 amot. Isso, obviamente, é com a condição de que não esteja na sua frente, ou seja, você não consegue enxergar. Se você consegue enxergar fezes ou a urina, você não deve fazer o Kriyat Shema. Está dos lados ou atrás, e daí precisa estar uma distância de 4 amot, de 2 metros, para você poder fazer o Kriyat Shema, e obviamente não pode ter o cheiro. Se você consegue sentir o cheiro, também não pode fazer o Kriyat Shema. Mishnah Vav, Mishnah 6. Zav Shirah Keri Venidah Shepaltah Shechvat Zera. Agora, um Zav e uma Nidah, né? Zav e Nidah são tipos de Tumá que são num nível maior, um nível mais difícil de se purificar do que um Balkeri, certo? Então, um Zav e Nidah, que eles encostaram em sêmen, ou seja, já estavam impuros de qualquer jeito. Eles encostaram em sêmen, houve a Meshamesha Tirata Nidá, uma mulher que estava no meio das relações, ela ficou Nidá, ou seja, ela encostou no Keri, no sêmen, e ela ficou Nidá. Srichin Tvilá, eles precisam ir no mikve para poder rezar. Ou seja, mesmo que agora indo no mikve, eles não vão deixar de ficar impuros, porque o mikve, ir no mikve uma vez não adianta, no mikve no mesmo dia não adianta para Nidá e para Zav. Nidá e Zav eles precisam contar um certo tempo para poder ir no mikve. Mesmo assim, para fazer a reza, a Gzerá de Ezra, era só sobre os Balekeri, alguém que encostou em sêmen, ou, né, que encostou em sêmen. Então esse daí, mesmo que eles vão continuar se ficando impuro, não vai adiantar nada o mikve para purificar eles, mas para Gzerá do Ezra, do Ezra Sofer, eles sim têm que ir no mikve para poder rezar. Rabiuda Poteiro, Rabiuda, assim como na Mishnah Dalet, que a gente viu mais para cima, né, a Mishnah Dalet, nesse mesmo Perek, o Rabiuda ele falava que um Balker ele pode mevaref lefneim leacharehem. Ele também fala que você não precisa fazer ir no mikve. Nesses casos, você pode rezar e ler normalmente. Então, com isso, a gente acabou o terceiro Perek e a gente acabou o assunto de Kriyat Shema. Agora, no quarto Perek, a gente vai começar o assunto de Amidah. Então, eu só vou revisar, aproveitar que sobrou uns minutos, para revisar a Kriyat Shema, dar um geral bem rápido, como está estruturado. Então, vamos lá. No primeiro Perek, a gente tem, primeiro você tem que fazer o Kriyat Shema. Isso é a Mishnah 1 e 2, no primeiro Perek, fala quando fazer o Kriyat Shema. E a Mishnah 3 fala como. Como você deve estar, em pé ou deitado, sentado, como você deve estar. Então essas três primeiras Mishnayot falam quando e como. Depois a gente tem a estrutura do Kriyat Shema, como que ele é formulado. Isso é desde a Mishnah Dalet, que fala sobre as brachot do Kriyat Shema. A Mishnah Rei fala sobre a mitzvah de falar Yetziat Mitzrayim todo dia. Faz essa mitzvah em Kriyat Shema, na Parashat Tzitzit. E depois, no Perek Sheni, a gente continua falando sobre Prakim do Kriyat Shema, explicando a ordem na Mishnayot Aleph e Bet. Na primeira e na segunda Mishnayot, a gente continua falando sobre a estrutura. Na terceira Mishnah do segundo Perek, a gente fala que só deve ler. Se ela tem que ler alto, se ela tem que ler, se ela tem que ler em ordem. Certo? Isso é a terceira Mishnah. A partir da quarta Mishnah até o fim do terceiro Perek é os Pturim de Kriyat Shema, quem está patura, os casos de isenção de Kriyat Shema. Então a gente fala, uma pessoa que está em cima de uma árvore, por exemplo, um profissional que está em cima de uma árvore, mesmo que ele é patur de Tefilá, ele não é patur de Kriyat Shema. Certo? Então a gente vê os casos que são não patur de Kriyat Shema. A gente fala do Hatan. Depois fala de uma pessoa que tem que enterrar um morto, ou aqueles que estão ajudando a enterrar, aqueles que estão sendo Lenachem Avelim, as mulheres, crianças, escravos, e um Baal para finalizar.
Então, essa é a estrutura das Mishnayot, é muito bem estruturado. 3 prakim falam sobre Kriyat Shema e são divididos de uma maneira coerente. Agora, na próxima aula, a gente começa o quarto Perek.